Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Nirley, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta e esse vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o suicídio na adolescência. Esse mês, né, estamos no mês, no Setembro Amarelo, né, o mês do combate ao suicídio. E eu pensei assim, como eu atendo bastante adolescentes também e eu vejo assim, eu percebi, né, que os pais têm uma dificuldade muito grande em falar com os seus filhos adolescentes sobre o suicídio. É como se eu falo sobre isso, eu vou acabar atiçando, ele vai acabar achando que, enfim, né, é uma situação bem difícil. Eu percebo que os pais têm muita dificuldade em falar. E aí, né, o que dizer sobre isso? Eu acho que é importantíssimo, sim, porque quando eu chamo, eu percebo que o meu adolescente, que o meu filho ou minha filha está mais quieto, ele começa a se trancar muito no quarto, ele começa a usar roupas compridas, casaco, capuz, mesmo em dias de calor, né? Que aí sim há um índice, né, de automutilação, ele pode estar se mutilando, e isso também, querendo ou não, inconscientemente é um suicídio, né, aos poucos, lento, né, mas o que a pessoa quer, o que o adolescente quer quando ele está se mutilando, né, ele quer acabar com uma dor grande que ele tem, uma dor interna que ele tem e ele não consegue expressar pela fala, né, então ele começa a se automutilar, ele começa ou usar drogas, enfim, tem muitas outras questões ali. Então, o que é importante os pais, né? Essa questão de quando percebe que o filho não está bem, que ele anda muito calado, as notas de uma hora para outra começaram a cair muito na escola, né? Chamar essa criança e conversar, os pais sentarem e conversarem com ele. O que acontece? Por que isso é positivo, né? Porque quando a gente mostra para os filhos da gente que a gente está atento e que a gente se preocupa com eles, eles se sentem amados, eles sentem, opa, meu pai e minha mãe, eles estão preocupados comigo. Ele pode até não falar muito naquele momento, né? Quando vocês chamem e conversem, mas ele vai se sentir amado. Então ele pode chegar e pedir, mãe, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, me leva num psicólogo, me leva, né? Eu preciso fazer análise. Então, assim, o prestar atenção e o falar sobre o assunto é importante, sim, né? Porque do nada o adolescente não vai começar a ficar triste, ficar olhando só para um canto, começar a falar sobre a morte como se fosse uma coisa muito tranquila, né? Ah, e daí se eu morrer, e daí, né? Tipo assim, alguém pula de um prédio, né? Vê na televisão, e daí, mãe, né? Pelo menos ele tá tranquilo, tá bem. Essas falas, elas são, a gente precisa prestar muita atenção, né? Quando é assim. E o que pode levar a um adolescente, né, a cometer o suicídio, a realmente a cometer. Então, às vezes a gente pode pensar assim, estava tudo bem, não tinha nada, ele estava na escola, estava tudo certo, e aí ele chegou em casa e a gente saiu de casa e ele acabou se machucando, se ferindo, ou, exemplo, né, ele cometeu o suicídio do nada, né? Então, nunca é do nada. Então, se um adolescente ali de 15, 20 anos, enfim, ele comete o suicídio, não é do nada, não é de uma hora para outra, né? A gente pode imaginar o copo, né? Vou mexer esse copo aqui, ó. Vou botar um pouquinho de água nesse copo. Exemplo, um pouquinho de água, né? Então, o copo de quem está com depressão, a pessoa que comete suicídio, ela não vai de uma hora para outra encher o copo todo e aí aconteceu do nada, não. Isso já começa lá na gestação. Exemplo, né? A mamãe, né, engravidou e ela não queria esta gravidez de jeito nenhum. E aconteceu, ou tomando pílula, ou aconteceu, engravidou. Naquele momento já acontece um impacto, já acontece um trauma ali, já acontece alguma eu não sou querido, eu não sou bem-vinda, né? Então a criança vem, a mãe continua com essa gestação e durante a gravidez, né? Durante a gestação há muitas brigas desses pais, né? Aí o papai diz assim, porque eu não queria ser filho, você deveria ter cuidado, e agora como que vai ser? A gente não tem condições.
já está difícil para nós sobreviver, como que vai ser com o filho? E aquele feto, né? Aquela alminha, aquele ser na barriga da mamãe captando todas essas emoções de que eu não sou querido, então ele já sabe, eu não vou ser bem-vindo, né? Então ele já vem durante a gestação já com essas memórias de que a vida para mim não é fácil, eu não sou bem-vindo neste mundo. Então, quando chega na fase da adolescência, que é uma fase que eles começam a sair com outros amigos, eles têm, aí começa a desenvolver, às vezes, coisas, traumas que são lá da gestação, que não são daquele momento, daquele colégio, daquele... Às vezes o colégio leva culpa, né? Não, depois que ele foi para esta escola, ele começou a ter tais comportamentos, ele começou a se mutilar, ele começou a ter esses tipos de problemas, a não dormir, ou só querer dormir, enfim, ou não comer mais, ou querer comer em excesso. Mas não, nunca é. O copo vai enchendo aos pouquinhos, então ele começa a encher lá na gestação. Então a criança nasce, o bebê nasce, e os pais, né, em alguns casos, são meio que negligentes, vamos dizer assim. Eu não digo que é ruim deixar em creche, é preciso, né? Tem situações que há, mas o tempo que a criança está com os pais é muito importante ela se sentir amada, né? Então, não quer dizer se um pai tá fora uma semana inteira e ele chega em casa e ele dá atenção total que essa criança vai ter problemas. Agora, se ele está fora uma semana inteira, chega em casa, criança ali com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, né? Querendo total atenção, querendo aquele abraço, querendo brincar um pouquinho, e o papai diz, não, eu estou cansado, agora eu não posso, vai pra lá, né? E, enfim, são pequenas coisas, o copo vai enchendo, né? Aí chega aquela fase de 7, 8 anos, onde que começa mais brigas dos pais, continuam discussões, começa a ir para a escola, às vezes também muita cobrança. Um exemplo, aqueles pais muito rígidos que cobrem do filho perfeição em tudo, sabe? Essa questão assim, você precisa ser o melhor da escola, você precisa tirar notas boas em todas as matérias. Imagina a pressão na cabeça dessa criança, desse adolescente. Então são pequenas coisas que vão indo, que vão enchendo o copo, e no momento que o copo tá cheio, até na tampa, né? Aí a criança entra numa escola nova e um menino chega ali e fala para ele, você é muito feio, ou você não presta para nada, ou você não fica na nossa turma porque você é pobre, porque isso... Aí essa escola ou esse menino leva a culpa. Mas não, o copo já estava cheio, só precisou de um gatilho, de um ponto para ele transbordar. E aí chega ao ponto. Isso serve para adultos também, né? Não só adolescentes. Mas como eu estou focando nos adolescentes, né? Então, o que fazer, né? É sempre o equilíbrio. Amor em excesso também não é legal. Tipo aqueles pais que o tempo todo, né? Meu reizinho, meu queridinho, e fazem tudo por ele. Quando ele chega na fase da adolescência, que ele vê que ele precisa se preparar para o mundo, que ele precisa tomar as rédeas da própria vida, ele não consegue. Porque ele não aprendeu, porque o papai e a mamãe faziam tudo. E quando é ao contrário, onde que o papai e a mamãe são totalmente negligentes, né? A criança tá doente, a criança tá com febre, a criança tá triste porque ela sofreu alguma questão na escola, e os pais simplesmente te viram. Você é um estorvo para nós. Ou outro exemplo também, né? A questão de uma separação dos pais, quando acontece com criança pequena, e aquela mãe ou aquele pai diz assim, é porque você incomodou demais, é por isso que eu me separei. Eu poderia estar com seu pai ainda, mas vocês incomodam demais, eu não aguento mais. Então essa criança aos pouquinhos, ela vai juntando, o copinho dela vai enchendo, né? Eu sou um estorvo, minha mamãe está sofrendo porque eu existo, então é melhor que eu não existo. E eles vão amadurecendo essa ideia, né? Essa ideia vai se amadurecendo, eles vão se isolando e realmente eles acabam cometendo o suicídio. Sim, acontece, né? Então, o que fazer, né? Prestar atenção no filho. Se você não consegue fazer, não consegue ter esse diálogo, encaminha para um psicólogo, para um psicanalista, né? Porque hoje a gente sabe que tem psicólogos no posto de saúde, se não tem condições,
Mas vá atrás, faça alguma coisa. Se não tem psicólogo no posto, em alguma questão, leva num clínico. O clínico vai te indicar, ele vai te dizer o que fazer. Mas não deixa, não pensa que é bobagem, é frescura de adolescente. Nunca é. Sempre tem alguma coisa, nunca é do nada. Igual as doenças que eu já falo muito em outros vídeos, né? Nunca é do nada. A doença vem, a dor vem para nos avisar. E o adolescente, ele não manifesta com dor, mas ele manifesta com situações, né? Ele manifesta com mudanças no comportamento deles. Eles começam a mudar o comportamento. Aquele colega, aquele acampamento que ele adorava ir, ele não gosta mais, ele não quer mais ir, né? Então, para ele, tudo tá como se fosse cinza, escuro, né? Certo? Meus vídeos sempre ficam um pouquinho compridos, mas tudo bem, né? Falar desse assunto, teria muito mais coisas para falar. Então, meu recado era esse, né? Pais, se estiverem passando por uma dificuldade, eu também atendo também aqui no meu consultório, faço também terapia online, né? Para quem, como eu sou de Saudades, Santa Catarina, quem é de fora, eu faço bastante terapia online também e funciona muito bem. É sempre por videochamada, né? E o adolescente tem muito isso, como ele já é muito conectado com a internet, ele gosta muito. Eu atendo bastante adolescentes online. Ele gosta disso porque ele tem afinidade com isso, né? Com a tela, e funciona bastante, funciona muito bem. Certo? Um grande abraço a todos, eu espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho, né? Se precisarem, o meu contato vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Um grande abraço a todos e ficam todos muito bem. Tchau, tchau.